Olá pessoal, Daniel por aqui, como é que vocês estão? E o Revit 2024 chegou para a gente poder brincar com eles. Gente, o Revit chegou para nós, o Revit 2024 já está atualizado para quem tem subscriptions ou contas estudantis, tá? Eles trouxeram bastante novidade para nós e eu vou trazer para vocês e apresentar elas de forma individual, vou trazer cada uma delas, tentar apresentar uma funcionalidade, soluções e ações, tá? Para você ver exatamente o que a Autodesk trouxe de novo para a gente, vocês podem ir aqui no site da Autodesk, gente, eu vou mostrar o caminho para vocês. Então a gente tem soluções de topografia, o tema escuro chegou, a gente pode trabalhar agora achuras individualizadas, tá? Elementos de corte também foram atualizados, a gente pode trabalhar ele com inclinações diferentes, não precisa ser plano. A gente também está trabalhando com várias atualizações de layout, fluxo de trabalho, coisas na coordenação BIM junto com o BIM 360, tá? Algumas análises foram também atualizadas, elementos que davam bug foram atualizados. A gente tem várias soluções para o Revit estrutural e outras disciplinas. Eles trouxeram finalmente texturas no Revit, o Revit vai ficar mais interessante, mais charmoso para nós, tá? O book de diálogos ficou um pouquinho mais interessante para a gente poder colocar as cores, o book de cores, né? Alguns objetos, quando eles têm coordenação com o Coordinator, eles também vão trazer as informações, atualizações com o Twinmotion, já que o Twinmotion agora está incluído dentro da Autodesk, tá, gente? Poucas atualizações no Dynamo, mas muito importantes, e eu trago elas, um conjunto de mudanças boas que ganharam fluxo de trabalho, melhoraram nossa função, e eu achei fantástico. Vem comigo, gente, vamos assistir esse vídeo, tá? E eu espero que vocês gostem. Vamos lá estudar. Eu queria convidar vocês, pessoal, para conhecer o nosso Instagram, o ILArcBIM. O nosso Instagram tem todas as coisas que a gente traz aqui dentro do nosso canal, mas de forma um pouco mais didática, mais rápida, simples e leve, tá? E lá a gente está sempre lançando materiais que a gente oferece grátis para os nossos seguidores, produtos de venda, a gente tem também cursos, lançamentos de treinamentos lá, vocês podem acompanhar, e se vocês gostam do nosso trabalho, acompanhem o que a gente tem feito por lá, a gente faz com muito carinho, muita atenção, tá? Lá também vai ter o link, aqui também está na nossa descrição, o link para o nosso site. No nosso site você vai encontrar todo o nosso material de divulgação, elementos para download, a gente tem o nosso template LArc Start para quem quer começar no Revit, é um template trabalhado dentro das regras da BNT, e obviamente a gente tem o nosso template profissional, que é o que eu utilizo no meu escritório, está sempre em update, e vocês vão gostar bastante também dele. E eu quero convidar vocês, gente, para que vocês curtam bastante o nosso material, visitem as nossas páginas. Eu faço isso com muito carinho, fico muito feliz com a presença de vocês e todos os comentários que vocês fazem aqui no YouTube. Então, pessoal, começamos com o primeiro item de atualização do Revit 2024 e é Caminho do Sol em perspectiva. Dentro do Revit, quando a gente estava nessa opção aqui, eu vou botão direito aqui no cubo e eu mudo a opção de ortogonal para perspectiva. Quando eu ativo essa opção, percebam que ela modifica para uma perspectiva com plano de fuga, tá? A mesma coisa que a gente fazer uma foto no Revit. Então, quando a gente está nessa opção e ativa o caminho do Sol, eu vou ativar aqui o caminho do Sol, vocês vão poder ver que o meu Sol está aqui. Agora, quando eu seleciono esse Sol, é possível fazer as modificações e mudanças que são necessárias fazer. Dentro do Revit anterior, a gente não podia fazer isso, eu acredito que no 23 já não fazia, que eu trabalho bastante com 20. Mas agora no 24 é possível que a gente mova aqui o Sol na perspectiva e não necessariamente somente na ortogonal. Próximo item, alinhamento múltiplo para achura. Isso aqui, gente, acontece bastante quando a gente faz piso inclinado ou quando a gente faz telhado. E eu vou mostrar para vocês logo dentro do Revit, mas a lógica é o seguinte, quando a gente fazia um elemento dentro do Revit com várias inclinações e várias achuras, e a gente mudava uma delas, todas modificavam, tendo como base aquela que a gente modificou, tá? Então não era uma coisa que a gente poderia separar e fazer diferente, tá? Agora é possível modificar individualmente, eu vou mostrar para vocês como isso é feito aqui dentro do Revit. Então, gente, se vocês observarem aqui, eu tenho um telhado e ele tem 4 águas, e cada água tem uma achura diferente. Então, se eu pegar essa achura lateral e mover ela, vocês vão perceber que ela se move sem alterar a achura do outro lado. Essa daqui, por exemplo, eu posso botar 45 graus sem interferir nessa outra achura que está logo aqui ao lado, tá? Então elas trabalham de forma diferente. Se
Se eu pegar esse piso aqui, ó, redefinir a forma dele, vou fazer uma aresta na diagonal aqui e outra aresta aqui assim, tá? E aí se eu pegar esse ponto e subir, perceba que a gente tem várias águas aqui agora, tá vendo? Mesmo esquema, então eu posso rotacionar uma aqui, ó, sem interferir nas demais, o que acontecia bastante, tá? A gente acabava perdendo a capacidade de fazer essa edição de forma mais apropriada. Caixas com tamanhos variáveis. Então, até o momento, tinha umas caixas pequenininhas que aconteceu no Revit. No Revit, essas caixas elas não poderiam ser aumentadas, tá? Aqui tem uma lista de quase todas elas, mas entre elas, por exemplo, a caixinha de nota-chave. Então, vamos dar uma olhada lá. Se a gente vier aqui, ó, em anotar, nota-chave, configurações de nota-chave. Percebam que a gente consegue alterar essa caixinha agora, tá? Modificando o tamanho dela. Deixa eu ver mais outra aqui que tenha também característica como essa. Nível de detalhamento, meio tom subjacente, exportar imagem, vista inicial, todas elas é possível que a gente faça a caixinha de nota-chave, tá? Então, desculpe, a gente consegue agora alterar o tamanho desses elementos dentro do Revit, tá? Próximo item, mover vistas de uma folha para outra. É possível fazer uma cópia dessas vistas de uma folha automaticamente para uma segunda folha. Vou mostrar isso para vocês aqui dentro desse projeto. Olha só, eu vou abrir aqui as folhas do projeto. Então vamos dizer essa folha A100, ok? Temos aqui a folha A100 e eu vou abrir a folha A101. E ao mesmo tempo eu vou fechar essas duas vistas aqui. Não, vou deixar essa aqui, tá? Então na A100 a gente tem essa vista, tá? Essa daqui, e na A101 a gente tem uma outra vista. Eu vou deletar essa aqui da A101, tá? Vou deletar todas essas vistas aqui, vou deixar ela limpa, tá bom? Então vou vir aqui na folha A1, apertar botão direito e fazer a ação de mover alinhado à folha. Então eu escolho folha A101, dou OK, e ela sai daqui da folha 100 e vai para a folha A101 posicionada no mesmo local, tá? Essa é uma coisa que nos faz ganhar muito tempo dentro do Revit. É muito prático você fazer movimentos entre folhas, tá? Às vezes até duplicando. Então eu acho que a gente tem um ganho muito grande nesse processo com essa modificação. Parâmetros de projeto em ordem alfabética. Até o momento os parâmetros de projeto eles apareciam pela ordem de criação, só que agora eles automaticamente são colocados por ordem de alfabética. Então, se eu for aqui em gerenciar, tá? Se eu vier aqui em parâmetros de projeto e criar um novo parâmetro, colocando qualquer dado, eu vou colocar AAA para que ele apareça lá em cima, tá? Vou dar OK e ele vai lá para cima. Antes do Revit 2024, quando a gente criava ele aqui, ele ia lá para o fundo, os primeiros ficavam aqui no começo. Lembrando que parâmetros de família eles vão aparecer também de forma separada aqui. Os parâmetros de família vão aparecer separados dos parâmetros de projeto. Ordem do desenho em 2D para elementos em 3D. O que é isso, gente? Eu vou abrir aqui para vocês, mas resumindo é o seguinte. Os desenhos, quando a gente tinha desenhos 2D, tipo assim, Ashura e Máscara, esses elementos eles não apareciam dentro de famílias 3D. Eles só apareciam em famílias de detalhe, famílias de anotação e mais uma lá que eu não me lembro, tá? Agora é possível a gente fazer elas em famílias 3D. Ó, eu tenho uma família já pronta aqui, ó, e percebam que essa é uma família de, ó, vou clicar aqui em cima no tipo, é uma família de vegetação. Para quem já trabalhou, já viu o meu template, vai perceber que quando a gente tem a nossa vegetação, a gente precisa carregar 3 famílias em sequência, né? Então a gente tem uma família de itens de detalhes, que é carregada dentro de uma família de vegetação para dar escalonamento, que é carregada dentro da família de vegetação. Então são 3 famílias alinhadas. A última família, para poder o quê? A gente conseguir trazer uma anotação como essa. Agora a gente já faz direto aqui, ó, região ou máscara, e ao mesmo tempo quando eu seleciono aqui, eu consigo trazer para frente e colocar a ordem que eu desejar. Ele funciona de forma boa, pleno e funcional, fazendo as configurações de visibilidade de forma muito excelente. Isso também dava problema na hora da impressão, tá? Quando a gente imprimia no Revit, esse tipo de Ashura ele podia dar problema de acordo com a impressão raster ou a impressão vetorizada. Agora eles conseguiram, segundo diz Autodesk, eu não fiz todos os testes, mas eles conseguiram resolver esse probleminha.
Próximo item, abrir folhas direto na vista. Agora a gente tem um botão para aqui dentro da vista de projeto. Então se eu tiver uma vista, deixa eu ver uma vista que a gente tem aqui, tá? Ó, vou pegar essa daqui e vou achar ela em algum local. Acho que dá para achar aqui, né? Pronto. Café Kitchen Plain, já que quando ela tem azul, ela já foi colocada na planta. Se eu apertar aqui, ó, botão direito, eu posso procurar o item, abrir folha, lá em cima, ó, gente. Abrir folha. Quando eu clico em abrir folha, ele já vem direto para a folha que está inserida essa vista. Também é um ganho de tempo fantástico para a gente poder trabalhar de forma apropriada, rápida e sem dor de cabeça dentro do Revit. Vamos para o próximo item. Inserir vistas em grupos nas folhas. Isso aqui é uma solução interessantíssima. Antes a gente precisava inserir vistas. Eu vou duplicar aqui, ó, essa, vou duplicar essa e vou duplicar essa, tá? Antes a gente precisava abrir vistas, gente, pegando elas uma por uma, colocando dentro da folha, tá? Só que agora a gente pode pegar elas com Ctrl ou Shift, de acordo com a ordem, e colocar ela dentro da folha. Quando a gente coloca, ela já se distribui de forma, através de uma certa lógica, tá? Ele tenta se distribuir dentro da folha, mas o mais importante é que ela é colocada, ela é distribuída e eu preciso fazer poucas alterações para que essa vista se posicione dentro da folha. Isso também é um grande tempo, muito bom. Excelente solução, solução pequena, solução boba, porque provavelmente tinha template que fazia isso, ou tinha plugin que fazia isso, e a Autodesk está canibalizando eles, que é a melhor coisa que eles fazem. Linha das tabelas com altura variável. O que é que isso quer dizer? Quando a gente estava trabalhando dentro de tabelas, eu vou pegar essa tabela como exemplo, gente. Se você seleciona a tabela aqui já na folha, vem aqui nas propriedades dela ao lado, que tem a opção de rotacionar e redimensionar linhas. Eu vou abrir ela e vou fazer redimensionar linha de imagem, ou seja, eu tentar colocar o tamanho da imagem, eu posso diminuir a imagem dessa forma, ou tudo. Se eu colocar tudo, ele aparece a opção, então eu vou colocar um zoom aqui, ó, gente, ó. Vocês vão ver que a altura dessas linhas vai aumentar bastante, tá vendo? Então a gente pode agora editar o tamanho da altura das tabelas e é uma ação bem legal, funciona muito bem, tá? Vocês vão gostar bastante. A atualização da interface, a interface foi toda modificada, como vocês podem estar vendo agora, tá? Vamos começar aqui pelo início, ó. Vocês podem ver, vou botar no 3D, vocês podem ver aqui que todos os ícones tiveram uma forma modificada, eles perderam aquele shade, ele deixou a nossa UI um pouco mais limpa, num quase meio tom, eu poderia dizer, tá? Ele meio que ganhou uma espécie de meio tom, lembra o meio tom, certo? Os elementos aqui também ficaram bem mais leves, ficou mais agradável de ver, claro, mas é algo que você precisa se acostumar. Por exemplo, inserir modificou bastante, alguns ícones são totalmente novos, tá? Ícones de inserir, esses ícones de modificação, gente, ó, eles são os mesmos, estão no mesmo lugar, mas eles mudaram completamente. Mas eu gostei, eu achei interessante, eu acho que vocês podem se adaptar tranquilamente a isso, é uma questão realmente de usar um pouquinho ali, já fica de boa, tá? Parâmetro de altura na caixa de escopo. VG, caixa de escopo, vou ativar. Olha lá, caixas de escopo, tá? Então se eu pegar uma caixa de escopo como essa aqui, ó, ela tem uma altura de 24, eu vou botar 15, ó. Tá vendo? Então 5, 15. Então quando a gente modifica a caixa de escopo aqui no número, a gente pode descer a altura e já posicionar ela do jeito que a gente quiser, tá? E obviamente escolher aonde ela vai aparecer e não vai aparecer, tá? Tudo mais. Tá bom? É uma forma muito prática de ganhar tempo. Vamos ver qual é o próximo item. Navegador de projeto atualizado, ele ganhou uma caixa de procura, ficou mais minimalista também. E ó, vocês podem ver algumas coisas aqui no nosso navegador. Entre eles, ó, eu vou subir aqui um pouquinho para que vocês possam ver melhor. Ó, a gente aqui tá bem mais limpo, tá? As formas de... Vou dar uma retraída, retrair tudo, ó como é que ele ficou. A gente abre aqui o navegador, tá bem simples, bem limpo. Realmente eu acho que tem um certo ganho de produtividade com isso. Manteve aquela lógica do Revit 23, que é muito boa para mostrar o que já está em folha. E aqui tem uma caixinha de procura. Então eu posso ver 3D, ó, ele já aparece, planta, ele já aparece. Então o que eu quiser fazer aqui, ele já filtra de forma automática, rápida e funcional. Com certeza a Autodesk pegou isso de ideias de plugins, o que eles agem muito bem fazendo isso, né? Revisão agora pode ser feita em várias folhas
e simultaneamente. Antigamente a gente precisa fazer uma folha só, agora a gente pode fazer revisões em folhas diversas, tá? Então, por exemplo, se eu pegar duas folhas como essa, vou deixar essa caixa de escopo aqui e vou ali para revisões da folha, tá vendo? Então, ó, eu posso dar a revisão delas para as duas folhas ao mesmo tempo, tá? Ó, ativei nas duas, não ativei nessa, tá certo? Ó, não está, mas eu posso pegar aqui, ó, esse grupinho, editar revisões de folha, vou colocar todas as revisões e ela já, ó, já funciona de forma bem apropriada, de boa. Alerta de atualização de pacote, isso aqui são coisas dentro do Dynamo, tá? Não é só isso. No Dynamo agora aparece um alerta quando o pacote está desatualizado, fica uma tagzinha, aquela alertinha, né? Também quando a gente tem alguns erros de interface, ele aparece agora uma tagzinha bem destacada lá. A gente também vai poder ver a janelinha quando a gente mexe no nodo, né? Eu vou abrir aqui o Dynamo, que não é o foco do que eu mostro, eu prefiro mostrar só o item de arquitetura hoje. Mas quando a gente dá procura lá no nodo, ele vai, digamos assim, eu escrevo o nodo, ele já vai fazer uma sugestão para o próximo nodo para criar uma sequência de ações. Ele usa uma inteligência artificial, digamos assim, para criar isso. Ele possui agora um acelerador de hardware dentro do Dynamo e, como eu disse, eles fazem sugestões, né, direto no nodo. Próximo item é o Dark Theme, né, que é o tema escuro, a interface escura, que é uma coisa que já se pedia há muito tempo, principalmente os saudosistas e as pessoas como eu, que usam óculos há muito tempo, que a gente no fim do dia fica bem cansado, né? O que é que as pessoas costumavam fazer no Revit? Você vinha aqui, ó, no navegador e jogava um fundo, um plano de fundo escuro, tá? Então fazia assim, ó, gradiente, tá? Aplicava isso aqui, só que ao invés de fazer isso deixava tudo escuro, mas isso aqui continuava na mesma cor. Só que agora a gente vai ali, ó, em opções, dentro de opções interface do usuário, tá? E aí a gente vai ativar o esquema escuro. Desculpe, cores, tema ativo do i. Isso aqui a gente só fazia a modificação desses elementos, tá? E agora a gente vem e muda aqui todo para tema escuro, certo? Vou dar o OK aqui para você ver como vai ficar. Vocês vão ver que tudo aqui, ó, vai mudar para escuro. Vocês podem manter a janela numa cor clara e aqui claro, tá? Ou fazer a composição completa de cores e colocar aqui também escuro, que ele inverte aqui, tá? Né? E modifica esse elemento. Inclusive eu posso tirar lá meu plano de fundo para nenhum, ó, e ele fica totalmente escuro. Tem quem goste assim, eu não curto muito, tá? Mas eu consigo entender porque a pessoa prefira esse tipo de tema, tá? Mas é possível trabalhar só com a janela em escuro e aqui as cores em claro, ó, tá? A cor do projeto em claro, aqui já dá um descanso. Você pode jogar uma corzinha de fundo aqui que também dá um descanso bom para a visão. Isso aqui é uma das coisas que mais se pediu, tá? Ó, as cores dão um contraste melhor, fica realmente mais agradável os botões. Vamos lá para modificar, ver como fica, ó. O destaque ficou bom, ficou até melhor no tema escuro do que no tema claro. Tabelas de marca de revisão, é possível ter tabelas também de marca e dentro da tabela você ainda pode inserir a tabela de revisão, então ó, vista. E aqui a gente vem em tabelas de quantidades, aqui você tem a opção agora de infraestrutura, tá gente? Então a gente vai buscar aqui ó, N, nuvem de revisão, que é onde a gente tem. Eu abro nuvem de revisão e aqui tem uma tabela com comentário, marca e qual é a revisão. Inclusive eu posso adicionar também aqui ó, itens de revisão normal, tá? Criando uma tabela completinha com ela e com as nuvens, fazendo um mix aqui, ó. Então, tenho revisões que foram lançadas, tenho datas e por aí vai, tá? Um item bom também, é legal para quem trabalha bastante com revisão de projeto. Novo estilo de vista com textura, isso aqui ficou bem bonitinho, tá? O Revit agora parece com o SketchUp. E agora eu vou ativar aqui, ó, lá embaixo, ó. Agora tem a opção aqui texturas. Quando a gente ativa texturas, ela é algo entre cores consistentes e nuvem. Ele vai pegar a textura, ó, e a textura do projeto vai aparecer aqui, tá vendo? Mas não é um realista. Perceba que o realista, ele tem uma cor, digamos assim, né? Uma quantidade de cor um pouco diferente, o que é, bem, é interessante, né? Uma forma diferente da que a gente tem para apresentar o projeto. Mas a realista ela é muito pesada, né? Normalmente.
e essa vista de textura ficou bem mais leve. Vocês podem ver que eu vejo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui o realista, ó, vocês podem perceber que ele é bem pesadinho, né? Mas aí quando a gente bota texturas é bem mais leve, tem uma cor diferente, tem linhas, aparecem as linhas bem, né? E os elementos aparecem bem legal, ó. A gente pode ver ali o piso com a texturazinha do piso, tá? O concreto na parede, isso é ótimo até para a gente já preparar o Revit com as texturas que a gente busca que ele tenha dentro do projeto. Então gostei bastante disso aqui, tá? Achei excelente e eu acho que vocês vão gostar também. Novo template coordenado. É um template de projeto novo, tá? Ele fica aqui, ó, arquivo, novo projeto. E esse template, gente, vocês vão ter que procurar ele, depois fazer o caminho. No português ele não existe, ele está no inglês imperial ou no inglês métrico. Dentro do métrico ele fica aqui, ó, multidiscipline, tá? E vocês podem ver dentro daqui tem vários templates, vocês podem dar uma fuçada e brincar nele. Esse multidisciplina é um template bem legal, tem boas práticas aqui dentro. Eu acho que vocês podem gostar muito desse material, vale a pena dar uma conferida. Percebam que ele já começa aqui, ó, com características de uma corte de trabalho, que é uma coisa que se difundiu bastante quem tem desenvolvimento de projeto, tá? Quem está avançado no projeto é ter as vistas de trabalho. E isso aqui foi muito prático dentro do Revit. Eu, particularmente, acabo criando também uma nomenclatura para minhas vistas, tá? Porque eu gosto delas ordenadas de uma forma que é mais interessante para mim. Mas vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, as vistas de trabalho ele já cria aqui, ó, uma caixinha de escopo, ele cria eixos para iniciar o projeto, ele já dá para a gente um norte, uma escala gráfica, tem algumas famílias carregadas e vocês podem perceber que ele tem todas as plantas, elétrica, estrutural. Se a gente quiser estrutura aqui, ó, ele tem vigas, né? Mas como o gringo normalmente ele tem, né? Ó, ele tem vigas, como é que eu posso dizer? A maioria das coisas que ele traz pra gente ali é metálico, né? Mas na parte de sistema, vamos ver aqui como é que ficou. Pelo menos ele já vem com os tubos. Eu acredito que ele configura já, né? Oh, gente. Não quero fazer não tubo. Deixa eu escolher aqui. Default. Deve ser o nível de detalhe. Ó. Olha lá, tá vendo? Então ele já tem criado pra gente aqui uma tubulação, né? Ele me permite, ele fica frescando. Bem, vocês podem ter visto, então tá aqui criado, tá? Um elemento daqui, deixa eu ver o que é que ele tem mais aqui. Ele deve ter tomada elétrica, vamos lá, interruptor, tá? Tem aqui interruptor, tem aqui luminária, deve ter algumas. Então ele tem um bom material já carregado, bem, tem uma estrutura boa, funciona legal. Obviamente o nosso template LARC Pro tem muito mais coisas do que isso, vocês vão gostar bastante. Obviamente que a gente não entra nas outras disciplinas, né? Acho que não cabe esse tipo de projeto. Eu sei que você vai fazer um projeto muito limpo e curto, aí vale a pena pensar, tá? Se você for um escritório colaborativo, você pode até pensar nisso, se tiver outros profissionais e um desenho que você estiver fazendo, né? Depende muito do seu fluxo de trabalho. Eu não gosto muito, eu gosto de separar por disciplina, eu acho que fica mais organizado, mas tá aí o templatezinho que eles trouxeram novo pra gente. Novo modelo de projeto, Snowtown Towers, tá? Finalmente eles trouxeram um modelo de projeto novo pra gente, né? Pra gente estudar, que é esse aqui. E o que eu gostei mais disso aqui, gente, é que ele tem de tudo, tá? Plantas, vários elementos complexos para você se inspirar no que ele fez, tá? Ó, elementos estéticos aqui, esculturais, vegetação, esquadrias, montantes, ó, paredes, elementos inclinados, parede inclinada. Ah, tem tudo, pessoal, para que vocês possam se inspirar e construir elementos ou até
capturar elementos para vocês, né? Então a gente tem essa pérgola aqui muito interessante, muito boa para colocar em projeto. A gente tem um banquinho aqui, ó, redondo com cobertura. Tem um rufo aqui inclinado, tá, que a gente usa bastante. Tem esse gazebo aqui, essa espécie de gazebo, tá vendo? Bem bonito, bem elegante, tá? Com uma espécie de anfiteatro também. Então é um modelo muito legal, inclusive para você dar uma estudada boa em todas as plantas dele e as boas práticas que eles fizeram. Vale a pena e eles trouxeram um bom material pra gente, tá? E finalmente, não menos importante, né, o principal item que eles trouxeram para a gente, a maior revolução que ele trouxe nesse Revit 24 foi a nova ferramenta de topografia que eu vou explicar para vocês agora. Eu vou limpar aqui minha janela, vou fechar aqui o nosso modelo e vou trabalhar ela apenas, ó, dentro desse nosso novo template, tá? Então vou arquitetura de piso aqui. E aí eu vou para massa e terreno e ele fica aqui, ó, sólido topográfico, né? A gente tem a opção de importar ou a opção de criar no esboço. Então eu vou criar esse sólido no esboço. Percebam, gente, que agora o sólido topográfico eu vou criar ele usando uma forma. Então eu vou pegar uma forma aqui, vou dar SL, cortar aqui, juntar esses dois, tá? E apagar esse elemento WT. E agora vocês podem ver o nosso sólido topográfico com texturas, ó. Ele já tem uma textura de topografia, a gente tem camadas para ela, então pode ser um sólido como água, pode ser um sólido de caminho, asfalto, vegetação de floresta, grama ou genérico, o que vocês quiserem, eles têm aqui e são soluções bem interessantes que a gente pode achar aqui dentro do sólido, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar pontos aqui nessa topografia, tá, gente? Então eu vou, ó, colocar alguns pontos aqui, vou jogar alguns pontos aqui e jogar alguns pontos aqui. Eu vou pegar esse grupo de pontos aqui, gente, tá? Vou pegar esse grupo de pontos e lá em cima, ó, eu posso dizer que eles estão em algum nível ou posso simplesmente dar uma altura. E eu vou dar uma altura, 5 metros, percebam que ela já modificou do lado de cá. Eu quero que esses dois aqui ganhem um pouco mais de altura, então 7 metros, ó. Tá? Já sobe mais um pouco. Eu posso modificar também aqui no 3D, ó. Estão vendo? Posso modificar aqui no 3D. Deixa eu dar um N, que eu acho que não está em metro, é milímetro. Tá? Então vamos lá, eu vou redefinir essa forma, tá? Deixando ela limpa, mas vou adicionar de novo os pontos que a gente combinou. Ó. Tá, então eu pego esses pontos daqui, vou dar uma altura para eles, vamos falar 2 metros, esses daqui eu vou dar 4 metros, esses dois eu vou dar 5 metros, e aí a gente tem uma topografia que está se mostrando para nós. Ó. Isso aqui, inclusive, eu posso descer, não posso, que esse é o nível mais baixo, mas eu posso subir essa parte daqui, tá? E aí, ó, quando eu der ESC, ó, vocês vão ver que tem uma topografia com curvas, estão vendo? Vamos ver se a gente tem uma implantação aqui. Não tem implantação, vou só aumentar minha faixa de vista aqui, tá? Vou botar 12, 12. Ó. E aí vou ver minha topografia inteira. Se eu for em rótulo de contorno, eu posso colocar aqui o meu rótulo como a gente sempre colocou, tá, gente? Ó, vamos mudar a escala aqui para 1 para 200, tá vendo? Então a gente tem os nossos níveis aqui colocados de forma apropriada, bem tranquilo, tá? Os elementos apareceram de forma tranquila também dentro da nossa topografia, tá bom? Próximo item que a gente pode ver aqui na TopoSurface agora é a gente separar ele por sólidos, tá? Então eu posso fazer aqui, ó, selecionar o meu objeto, subdividir, tá? Então basicamente o que é que ele faz? Ele cria elementos aqui dentro dessa topografia, certo? E esses elementos eles irão representar separações nessa topografia, tá? Então vamos dizer assim, por exemplo, que eu queira fazer um caminho que desce até o rio, e aí eu vou fazer um offset desse caminho de 2 metros, tá? Jogar para um lado, e aí realmente eu preciso fechar esse caminho, tá?
A topografia ela não é tão perdida quanto era antes, agora ela é como se fosse um piso, tá? Vou fazer aqui o meu elemento caminhando, o que, nossa, maravilhoso, né? Eu posso dar uma altura para esse elemento, tá certo? Posso dar uma altura para esse elemento, por exemplo, 10 centímetros, e agora a gente tem já uma altura definida para o elemento que a gente está buscando, tá? Eu posso vir aqui dentro dele, criar uma outra região aqui do lado, ó, certo? Eu quero que essa região seja uma representação de uma edificação que a gente tem. Então, olha só, ele pega e já dá outra representação. Eu quero com 1 metro de altura, tá? Ele cria ali o elemento. Ela pode herdar as curvas de nível, tá certo? Ou apenas ter uma inclinação, como ela tem aqui, tá? Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais aqui. Tá. Eu posso, nesse caso aqui, ó, fazer algumas adições de pontos dentro desse elemento, certo? Então vou adicionar uns pontos aqui. Adicionar 4 pontos aqui nele. E selecionar os 4 pontos. E ao invés de dar uma altura só para esses 4, para esses pontos aqui, eu vou jogar eles aqui com 5 metros. Vou jogar eles mais alto aqui, tá vendo? Então o que acontece? Meu elemento se torna uma topografia, se torna uma laje, né? Então vamos botar um ponto 10 aqui, ó. Se torna uma grande laje. Ali a gente ajusta, né, a altura. Todos eles se ajustam conjuntamente, tá? Mas a gente continua funcionando, tá? Então, ó, se eu for adicionar, por exemplo, aqui uma linha divisória, eu quero vir para cá e para cá, tá? E para cá, certo? E aí aqui eu também vou fazer uma linha divisória daqui até aqui. O que é que eu estou querendo com essa linha divisória? Eu estou querendo pegar esses elementos aqui, ó, e descer juntos. Por exemplo, olhando de lado, ó, tá vendo? Fazer uma descida junto, utilizar corte para fazer esses elementos. Ela tá mais maleável para a gente trabalhar, tá? Tá funcionando de forma mais interessante. Aqui eu daria um material, como por exemplo um concreto de pavimentação. Ó. Deixa eu ver. Opa. Passeio. Aqui não tem. Não, desse aqui, ó. Então a gente dá um passeio ali para o elemento, tá? Outra coisa, se a gente editar ela aqui, dentro dessa opção, é que fica aquele antigo item de curvas de nível, tá? E aí a gente escolhe onde ela começa, onde ela termina, qual é o intervalo, como elas vão se representar. E, obviamente, a gente pode escolher as camadas, quais delas são variáveis ou não, tá? Se alguma delas é estrutural, funciona exatamente como o piso, tá, gente? Então, se a gente quer que o elemento siga o piso, a gente vai usar o Topo Surface, tá? Então, essa é a nova ferramenta que a gente vai utilizar para planejamento urbano, para fazer praça, fazer parque. Ferramenta fantástica para trabalhar. Outra coisa interessante que ela faz também, ó, elementos que funcionam para colocar em piso, ó, eles são colocáveis dentro da topografia. Inclusive guarda-corpo, tá? Então, se eu fizer um guarda-corpo aqui, ó, descendo aqui, tá? Vou dar OK. Perceba que o guarda-corpo desceu, mas eu posso anexar aí, olha só, tá ele lá desenhadinho, ó. Estão vendo? Então o guarda-corpo também trabalha aqui dentro da Topo Surface, tá? Vocês já viram como divide. Outra coisa interessante que ela faz é o seguinte, digamos que eu queira fazer agora o vazio, uma plataforma, um elemento aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui em massa, pode fazer com massa no local. Eu acredito que modelar no local também funcione, tá? Mas eu vou fazer com massa no local aqui. Vou olhar por cima aqui, ó. E eu quero, na verdade, fazer uma bela piscina aqui, ó. Desse lado de cá, tá? Quero fazer uma piscina, definir plano de trabalho. E aí eu vou fazer uma piscina aqui. Tá bom, pode ser desse jeito aqui, não tem problema. E aí eu pego essa forma, crio uma forma com ela, tá vendo?
E ela já veio inclinada porque eu usei a topografia, né? Não tem problema não. Ó, vou descer isso aqui. E aí essa forma aqui eu não queria que fosse sólido, eu queria que fosse um vazio. Então é possível a gente fazer um cut aqui, ó. E aí ele já abre o elemento, tá vendo? Ele já abre o piso, fazendo o corte que a gente precisa ter dentro desse piso. Deixa eu ver o que acontece se eu quiser subdividir aqui essa região. Como por exemplo, fazer uma piscina ali, né? Deixa eu ver. Se eu quisesse fazer uma piscina aqui, como é que ele trabalharia? Ele não está trabalhando aqui dentro, tá vendo? Ele fez de outra forma, mas ele corta o elemento que a gente modelou ali em cima. Então o Top Surface ficou bem legal, funciona muito bem, tá? É uma forma bem interessante de trabalhar agora a topografia. Pessoal, o que é que vocês acharam dessas alterações que a gente fez, que a gente encontrou dentro do Revit 2024? Eu particularmente gostei bastante do que eles trouxeram para nós, tá? Não foi uma revolução como foi no Revit 23, mas o Revit 23 já trouxe muita coisa que a gente queria. Eu acho que os elementos que a gente ganhou bastante coisa aqui foram a parte onde a gente tem as novas texturas. Essa Top Surface, ela tá muito mais interessante de mexer do que uma topografia, tá? A topografia é muito estranho de mexer, muito bagunçado, tem a topografia, tem a plataforma, tá entendendo? Ela aqui, a gente consegue modificar os pontos, as alturas, os elementos dela, e só usando o recorte para abrir o vazio também é um caminho muito racional de se trabalhar, tá? Inclusive você pode fazer um túnel por baixo dela dessa forma, certo? Dá para pensar bastante, a gente ainda vai analisar bastante o que é que tem de novo nesse elemento e trazer para vocês aos poucos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tentei trazer de forma mais intuitiva possível as novidades do Revit 2024 e ao longo do tempo a gente vai mostrando mais novidades e aplicações delas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, um forte abraço e tchau, tchau!